Trataremos agora dos serviços. A definição de serviços também pode ser encontrada no CDC. Está no parágrafo 2º do artigo 3º do CDC. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Os serviços são sempre atividades humanas, que terminam quando alcançam o seu objetivo, o seu resultado. Então, todos os serviços seriam não duráveis? Não. Vamos compreender isso de uma forma um pouco melhor. Serviço é sempre uma ação humana, e para que o serviço seja de interesse do Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser um serviço oneroso. Não se aplica aos serviços gratuitos, verdadeiramente gratuitos. Além disso, também ficam excluídos os serviços que sejam relacionados às questões trabalhistas, que para isso existe lei própria, CLT, existe justiça especial, justiça do trabalho. Não sendo relação trabalhista, sendo uma prestação de serviços no mercado de consumo, estamos diante de um serviço que é de interesse do Código de Defesa do Consumidor e que possui proteção para os consumidores. Porém, esses serviços, ações humanas, eles seriam sempre não duráveis? A ação humana, uma vez encerrada, não se prolata mais no tempo. Consequentemente, não há continuidade desse serviço, ou seja, o serviço acaba. Seria então não durável? Não, por algumas questões de interpretação. Vejamos elas. Por via de regra, os serviços são considerados não duráveis, pois a ação humana se extingue tão logo o objetivo do serviço seja alcançado. Por exemplo, a lavagem de carros, alinhamento de rodas, faxina de casas e outros. A regra geral é que o serviço ele é não durável em razão dessa característica de ação humana. A lavagem de um veículo. O veículo, tão logo seja lavado, está pronto, o serviço de lavagem foi finalizado e é um serviço não durável, pois se houver uma forte ventania e grudar ao veículo sujeiras, não significa que o serviço foi mal feito, mal executado, significa apenas que o veículo sujou-se novamente. Nessa situação, o serviço de lavagem de veículos, ele é caracterizado como um serviço não durável, posto que a ação humana, uma vez encerrada, não se prolatou mais ao tempo. Mas há as exceções que comentei. Vejamos. Serão considerados duráveis os serviços quando a. tiverem continuidade no tempo em razão de um contrato. Exemplo, planos de saúde, escolas, entre outros. Se os serviços estiverem sendo prestados mediante um contrato que possui uma certa continuidade no tempo, durante essa prestação de serviços, os serviços serão considerados, portanto, duráveis. Eles se prolatam no tempo. Havendo, então, esse contrato, os serviços serão considerados duráveis. Existem outras situações. Vejamos. B. Mesmo depois de encerrado o serviço, permanecer um produto como resultado. Exemplo, serviço de substituição de peças de carro, pintura de uma casa e etc. Nesse exemplo, nós precisamos interpretar o termo produto como resultado não como sendo um produto que pode ser adquirido no mercado de consumo. Não, mas sim como resultado permanente de uma ação humana. A substituição de uma peça de um veículo garante que aquela peça irá funcionar por muito tempo naquele veículo e fará a sua função. Em razão disso, o serviço é considerado durável, posto que a nova peça que foi instalada ficará permanentemente lá em funcionamento. Assim como a pintura de uma casa. A pintura de uma casa, após realizada,
o serviço acaba, mas o resultado, o produto dessa ação humana ficará lá por um bom tempo, podem ser visualizados nas paredes que receberam a nova cobertura de tinta. Seguindo, a questão dos serviços gratuitos. A questão da não remuneração é delicada. Um serviço realmente gratuito não se caracteriza serviço de interesse do Código de Defesa do Consumidor. Como já mencionei, se o serviço for gratuito, porém realmente gratuito, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas precisamos ficar atentos a algumas situações. Vejamos. Se o prestador de serviço for ressarcido direta ou indiretamente pela prestação desses serviços gratuitos, será caracterizado como fornecedor diante do Código de Defesa do Consumidor. Exemplo: um marceneiro que realiza gratuitamente reparos em 10 cadeiras de uma instituição beneficente, sem divulgar sua marca. Esta ação não caracteriza serviço de interesse do CDC. Nesse primeiro exemplo, o marceneiro realiza reparos nas 10 cadeiras da instituição beneficente, não cobra por isso, é um serviço gratuito, e não coloca nas cadeiras ou em qualquer outro lugar publicidade que vincule seu nome e não exige nenhum tipo de contraprestação por isso. Nesse sentido, nós estamos diante de um serviço realmente gratuito, do qual o marceneiro não será tido como fornecedor. Porém, em algumas outras circunstâncias, isso não será definido dessa forma. Vejamos. Segundo exemplo, estacionamento gratuito de shoppings, supermercados. O custo do serviço está inserido nos valores das mercadorias. A gratuidade, portanto, é falsa. Caracteriza serviço, sim, para o Código de Defesa do Consumidor. Nesse segundo exemplo, o estacionamento gratuito, serviço de guarda de veículos dos clientes, que se diz gratuito em alguns estabelecimentos comerciais, shoppings, mercados, etc., em verdade não o são, pois o custo de manutenção daquele serviço está inserido nas atividades operacionais desse estabelecimento comercial. Em razão disso, o consumidor está pagando por esse serviço ao adquirir um produto desse estabelecimento comercial. Neste caso, esse serviço que não é totalmente gratuito caracteriza, sim, serviço de interesse e proteção do Código de Defesa do Consumidor.